Bom dia, hoje é quinta-feira. Eu acho que é dia 19, não, dia 21, 22 de julho, né, mais ou menos. Vou iniciar mais um vídeo aqui e dizer que tô voltando aí pro YouTube. Eu fiquei afastado um tempinho aí, porque aconteceram algumas coisas, né, em relação a algumas coisas aí burocráticas da vida, né, que acaba acontecendo. E acabou que eu tive que me afastar daqui, né. E daqui a pouco eu volto aqui pra falar mais com vocês. Prontinho, então voltei aqui pra gravar pra vocês. Eu tô parada aqui dentro do carro, onde eu trabalho, né? E como eu tava falando naquela hora, eu tava no trânsito e não dá pra ficar falando, né? Então vamos lá. Eu tô voltando então com os vídeos aqui no YouTube. Eu dei uma parada por alguns problemas aí que aconteceram, mas eu não fiquei sem gravar. Como eu desenvolvi o curso, né, de despigmentação, eu gravei 24 vídeos, tá, aqui pro YouTube, e gravei uma live de tirar dúvidas. Só que esses vídeos são restritos, né, para quem adquirisse o curso. Mas assim, eu não fiquei sem gravar. Só que os vídeos de rotina, do trabalho da minha vida pessoal, eu parei, né, nesse tempo. Por quê? Porque juntou um monte de coisa ao mesmo tempo. Teve a questão do curso, que eu me dediquei para poder desenvolver esse primeiro curso aí. Eu tinha colocado o meu filho, para quem me acompanha sabe que eu tenho um filho de 2 anos e 3 meses. Eu tinha colocado ele numa escola paga, porque a escola pública aqui não voltou ao normal ainda, né? Então eu tinha colocado ele numa escolinha, porque trazer ele para o meu serviço, para quem sabe, né, que eu trabalho em 2 lugares, trabalho no escritório e trabalho com sobrancelha. E era muito perigoso para ele. E sem contar que a criança tem que se desenvolver, né? Essa questão de ficar em casa todo esse tempo. Ele não estava se desenvolvendo muito, não estava tendo contato com criança. Então eu decidi pôr ele na escola. Só que o que aconteceu? Essa escola é uma escola bem conceituada, onde eu trabalho. Só que eu tive muitos problemas na escola. Então, na primeira semana ele foi mordido, eu não fui avisada. Quando fui dar banho nele, que eu percebi uma mordida bem forte. Depois ele ficou doente 2 semanas seguidas, teve que tomar antibiótico. Só para resumir aí. Aí na terceira semana ele chegou em casa com o rosto todo estourado, boca, nariz estourado. Também não fui avisada. E aí eu tentava falar com a escola falava que não tinha percebido, que ele não chorou. E assim, eu fui vendo que foi piorando esses machucados, foi ficando mais grave. E até que o pior aconteceu. Como eu chamei a atenção dessa escola, o pior aconteceu. Não sei se ficaram com raiva de eu estar enchendo o saco, entre aspas, né? Cobrando por ser mãe, porque nenhuma mãe quer ver o seu filho chegar em casa machucado. E indifere se a escola é pública ou particular, ninguém tem o direito de não cuidar. Porque se for para mim pagar para ele ficar sendo machucado numa escola ou indo numa escola pública e sendo machucado, eu prefiro sair do serviço e cuidar dele em casa, né? Como eu não tenho assim ninguém que possa cuidar dele. Então, o que eu fiz? Foi piorando as situações. E numa última situação, eu cheguei com meu filho em casa, ele não deixava triscar neles. E por que eu tô falando isso, expondo tudo isso? Para que sirva de alerta para quem é mãe aí e precisa deixar com alguém, precisa deixar numa escola pública, particular, isso não tem nada a ver. E eu cheguei com meu filho em casa, ele não deixava triscar nele, ele não queria tomar banho, ficou 2 dias sem tomar banho, não deixava tirar a roupa dele, nem a blusa, nem sapato, nada. Mudou o comportamento dele, ele ficou recluso. Isso estamos falando de uma criança de 2 anos, né? Um bebê. Para mim ele é um bebê ainda. E chegou a um nível tão grave essa situação que eu tive que levar ele ao médico, porque eu falei, não é normal, né? Eu até cheguei a ouvir que era uma birra dele, mas não era normal. É normal uma criança não querer tomar banho, porque tá frio, não querer trocar fralda, porque de repente tá com assadura, alguma coisa, mas ao ponto de não deixar triscar na criança, não deixar mexer em nada, ele não queria tirar nem o sapato, ele queria dormir com a roupa que ele tivesse, do jeito que ele tivesse, não queria que trocasse a roupa dele, nada.
E ele ama tomar banho. Quando ele ia pro banho, eu lembro que, nossa, era uma briga para poder sair, né? Porque eu sempre levo um monte de brinquedo, vira uma brinquedoteca o banheiro, né? Então, foi uma mudança, assim, radical. E eu comentei com a escola falou que não tinha acontecido nada, tudo bem. Tive que levar ele ao médico. Quando chegou ao médico, ele estava em carne viva. Estava em carne viva. E ele desenvolveu uma fala que a todo momento ele falava: a menininha bateu, a menininha bateu. E aí eu fui juntando as peças, né? Porque criança, gente, a partir do momento que elas falam algumas palavras, até por experiência do tempo que eu estudei psicologia, a criança pode nem falar, mas ela projeta algumas situações, né? E o que aconteceu? Ele começou da forma dele, do jeito dele, e falando algumas palavras. E a criança nessa fase de 2 anos, ela é assim, se você falar, você quer uma fruta ou um doce, ela vai repetir sempre a última palavra. E no caso do Miguel, ele foi me contando com o tempo o que aconteceu. Então ele falava, neném dodói, neném fez cocô, a tia deu banho. Aí eu falei, a tia deu banho na água. Eu falei para ele, deu banho na água fria ou na água quente? Ele falou, na água fria. E aí, gente, ele desenvolveu uma resistência a deixar limpar com qualquer coisa gelada, a não querer tomar banho se a água estiver assim morna, fria. Ele pegou um trauma dessa questão. Então, com o tempo, eu fui entendendo o que ele estava querendo me dizer. E isso me trouxe todo esse problema. Fiz um tratamento dificílimo com ele para essa queimadura / assadura sarar. Ele ficou intocável, ele ficou retraído, fechado. E foi uma barra assim que eu passei durante esses 2 meses para cá. E aí, como essa foi a gota d'água, eu decidi tirar ele dessa escola e não levar ele mais para nenhuma outra. Então, mesmo sendo difícil, ele fica aqui comigo no trabalho e a gente, né, se desdobra para cuidar dele, porque ele está numa fase de agitação, de querer andar, de querer ir para a rua. Então, foi uma barra bem difícil, um período aí difícil, por isso que eu me afastei daqui, né? E a gente eu mesma fiquei muito abalada de ver a situação que ele ficou. Tanto é que depois para ele voltar ao normal, eu levei ele no shopping, e o pai dele, para ele poder andar no carrinho lá que ele adora. E ele, assim, simplesmente ficou, sabe, estatizado em cima do carrinho, sem reação. E demorou para ele voltar ao normal, que hoje, graças a Deus, ele está ao normal de novo. Mas sempre quando ele passa em frente a essa escola, ele ainda fala: a menininha bateu, a menininha bateu. E ele então não quer voltar. Tudo dele em relação à escola é isso: a menininha bateu. Então ainda tem um tempo aí que eu preciso fazer ele voltar ao normal, entender que a escolinha é uma coisa boa, que ele vai brincar, que ele vai estudar, que ele vai se desenvolver. Fiquei muito chateada porque ele estava se desenvolvendo bem, brincando. Eu comprava massinha, eu comprava as coisas para ele brincar, fazer as atividades da escola. Mas tudo isso aí acabou acontecendo e traumatizando muito, muito ele. Então, por que eu quis expor isso aí? Primeiro, né, porque a partir do momento que eu decido colocar vídeos aqui, seja profissional ou pessoal, as pessoas contam com isso, né? Até esses dias, ontem, na verdade, uma inscrita daqui mandou, né? Não desiste do seu canal é maravilhoso. E, nossa, eu fiquei toda feliz, porque eu falei, nossa, alguém me notou, né? Alguém viu que o canal tá aqui, que é bacana, que eu me esforço, pelo menos. E é isso. Então, mudou muita coisa esses 2 meses aí, que eu tô colocando no lugar de novo. Quando a gente mexe com um filho nosso, a gente trava, né? Não só isso mudou, mas deu alteração também na plaqueta dele. Eu fui encaminhada ao médico. Quando eu cheguei ao médico, eu me deparo com uma ala oncológica, que ele foi encaminhado a um hemato, né? Que é um médico que cuida de sangue, hematologista. Não sei se é assim mesmo que fala. Então, quando eu cheguei lá para passar ele na consulta, gente, eu me deparei com uma ala oncológica. E aí meu mundo desabou, porque eu falei, Senhor, não permita que eu passe por esse sofrimento, né? E aí a médica conversando, perguntando tudo que tinha acontecido nesses 2 meses, a ponto dele chegar a um hematologista, a médica, entre aspas, concluiu, né? Que foi por toda essa alteração aí que aconteceu com ele. E também assim que ele começou a estudar na escolinha, um certo dia ele estava aqui comigo, porque foi uma dessas semanas que ele tinha ficado doente.
E ele tava comendo uma batata, tava segurando uma batata numa mão e tava mamando no peito, que ele mamava no peito ainda, né? E ele acabou se confundindo. E ao invés dele morder a batata, ele mordeu o meu peito, né? E na hora eu só tive a reação assim de dar um grito, porque foi uma dor muito forte, só que eu não vi que tinha machucado tanto. E ele ficou olhando assim assustado e na hora ele começou a escorrer sangue, muito sangue. E foi onde ele percebeu e ele falava: "Mamãe dodói, mamãe dodói". E por reação dele mesmo, ele quis parar de mamar, nunca mais pediu. Então já tem aí uns 2 meses aí, um mês mais ou menos, 1 mês e meio que o Miguel não quis mais mamar no peito. E tudo isso também aconteceu isso, né? Bem no começo, bem nos primeiros dias da escola. Então é isso, foram todas essas alterações aí que me fizeram me afastar daqui. Desculpa. E, e acabou desestruturando tudo, né? E aos poucos eu vou voltar ao normal. Como eu estava falando, eu quis trazer todo esse assunto porque também que sirva de lição, porque fora de uma micropigmentadora, fora de uma secretária, auxiliar de escritório, tudo isso de escritório aí, eu também sou mãe. E essas questões de maternidade nos afeta também, né? Assim como afetou a família toda. Então, que sirva de lição para alguém aí. Tô vendo muito caso aí na mídia falando sobre maus trato em creche, ou o pai que espanca a criança, mata a criança, que é um assunto que eu não quero nem entrar, porque isso mexe muito comigo, né? Então, trazer isso aqui também é o meu papel. Eu falei, acho que em vídeo aqui, que se fosse para mim ter um canal, que eu tivesse ele para agregar em alguma coisa, somar em alguma coisa, né? Então, é bacana sim trazer isso aqui para que sirva de lição, de aprendizado, para que a gente abra os olhos. Se tiver que mudar de escola, muda. Se tiver que nos sacrificar para ficar com essa criança no nosso trabalho, a gente precisa entender isso, que é a nossa responsabilidade, não só da mãe, tá? Não confundam. A responsabilidade de criar um filho é do pai e da mãe. Então, se tiver que sobrar pra gente e a gente se desdobrar, a gente vai se desdobrar e vai cuidar, porque a gente botou um filho no mundo para cuidar, não é isso? Então é isso, vim trazer isso aí, agradecer a quem sentiu, uma pessoa aí que me mandou mensagem e dizer que eu vou voltar com os vídeos. Tem um projeto de trazer aí 2 cursos gratuitos aqui abertos para vocês, para quem tem interesse, e tem vida pessoal e tem tudo mais, né? Então agradecer, pedir desculpa pelo tempo que eu sumi aí. E é isso, tá bom? Tudo de bom para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até, se Deus quiser, o próximo vídeo. Tchau.